Olá, alunos. Estamos de volta, agora de forma virtual, certo? Iremos dar continuidade à disciplina de Eletricidade e Circuitos Elétricos do curso Superior em Tecnologia em Energias Renováveis do IFRN Campus João Câmara, certo? O meu nome é Bruno Xavier, para aqueles que estão vendo o vídeo e não me conhecem. Se algum aluno quiser entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida, enviar alguma sugestão de conteúdo referente aos assuntos ministrados durante a disciplina, podem o fazer por meio do e-mail xavier.bruno@escolar.ifrn.edu.br. A gente também tem outros canais de comunicação, o WhatsApp, a nossa turma virtual no Google Sala de Aula e também a ferramenta Microsoft Teams, na qual a gente vai realizar os nossos encontros síncronos, certo? Os nossos encontros de forma online e síncrona. Eu acho que vocês lembram, o último assunto que a gente viu de forma presencial foi sinal alternado, certo? Todavia, antes de a gente entrar em novos assuntos, a gente vai fazer uma revisão sobre esse conteúdo. Mais uma vez, reiterando que o livro que a gente utiliza é esse que está em tela, certo? Especificamente, a gente vai continuar a tratar do capítulo 9 desse livro, cujo assunto é senoides e. Então aqui a gente tem um sumário do que a gente vai abordar durante essa videoaula, certo? A gente vai falar um pouco sobre as aulas anteriores, sobre os objetivos inerentes a esse tópico abordado, explanar uma breve introdução acerca desse tópico e o que inclui, antes de falar propriamente do sinal alternado, de conceitos de trigonometria. E por último, a gente vai falar sobre as próximas aulas. Relembrando que essa aqui é uma aula de revisão, então pode ser que algum aluno não tenha necessidade de fazê-la, certo? E ir direto para a próxima aula, que é sobre resistores, capacitores e indutores. Então, pessoal, antes de iniciar a pandemia e as aulas serem suspensas, nós tínhamos tido algumas aulas presenciais, cujos tópicos abordados basicamente são esses que estão aqui elencados nesse slide. A gente viu, como consta aqui no tópico 1, uma introdução aos circuitos elétricos. A gente falou sobre as grandezas elétricas, carga elétrica, corrente, tensão, potencial elétrico, certo? A gente viu também as leis básicas, lei de Ohm, leis de Kirchhoff. A gente também viu como realizar uma associação de resistores e calcular o valor de resistência elétrica equivalente, certo? Falamos também sobre divisor de tensão e corrente e também falamos sobre ponte de Wheatstone. E quais são os nossos objetivos de aprendizado em relação ao tópico de sinal alternado, certo? Eu vou aproveitar o ensejo para explicar como vai ser a nossa metodologia desse formato remoto barra híbrido de ensino, certo? Vocês podem ver que está elencado 3 momentos. Então a gente vai ter esses 3 momentos que a gente denomina de momento assíncrono, momento híbrido e momento síncrono, certo? O momento síncrono, ele é o nosso primeiro momento e ele vai ser uma videoaula que eu vou disponibilizar para vocês em relação a cada um dos tópicos da disciplina,
certo? Então, aqui a gente tem o nosso momento assíncrono, a nossa videoaula relacionada ao assunto de sinal alternado. É importante salientar que para cada um desses momentos a gente vai ter um objetivo específico de aprendizado. A gente vai querer chegar a objetivos diferentes para que vocês tenham melhor aprendizado sobre o assunto que está sendo abordado, certo? Esse momento assíncrono, normalmente vão ser conteúdos, videoaula no caso, disponibilizados por meio da nossa ferramenta do Google Sala de Aula, na nossa turma virtual. A gente já tinha essa turma virtual criada antes da pandemia, a gente tinha como metodologia replicar os conteúdos que eu disponibilizava no quadro, para que todos os alunos tivessem acesso àquele conteúdo, ainda que porventura não copiasse, a gente fazia isso para que vocês prestassem mais atenção ao quadro, certo? Agora a nossa metodologia vai ser um pouquinho diferente, certo? Então, o objetivo específico para esse momento, em relação ao tópico de sinal alternado, vai ser apresentar a teoria sobre sinais alternados necessária para análise de circuitos elétricos do tipo CA, certo? Depois desse momento assíncrono, vocês têm que fazer algumas atividades que dizem respeito a esse momento híbrido. Então, vocês são os agentes responsáveis pelo próprio aprendizado. Então, eu vou disponibilizar alguns exercícios, formulários que vocês devem responder antes do nosso momento síncrono. Em relação ao conteúdo de sinal alternado, para esse momento híbrido, a gente tem como objetivo de aprendizado específico calcular e entender os principais parâmetros de um sinal alternado, representar uma função sinoidal nas suas formas equivalentes e calcular o ângulo de fase entre duas senoides. Então, vocês vão ter que fazer exercícios relacionados a esses objetivos específicos para o momento híbrido. Isso deve ser feito antes do nosso momento síncrono. Os momentos anteriores ao nosso momento síncrono são o assíncrono e híbrido. Vocês devem realizar esses momentos antes do nosso momento síncrono, que vai ser via Microsoft Teams, certo? Nesse momento, o que é que a gente vai fazer lá? A gente vai julgar e pensar o que foi realizado nos momentos anteriores, e é por isso que vocês têm que ter que necessariamente ter realizado os momentos assíncrono e híbrido antes do momento síncrono, e a gente também vai realizar algumas práticas por meio de simulação. Então, pessoal, aqui a gente tem um breve histórico, certo? De como surgiu o sinal alternado, por que a gente tem que estudar esse sinal alternado, o que está intrínseco a um histórico, certo? Associado. A gente tem que as fontes de corrente contínua foram o principal meio de fornecimento de energia elétrica até o final dos anos 1800. No início do século XIX, iniciou-se uma batalha entre formas de transmissão de energia, entre corrente contínua e corrente alternada. A ala da corrente contínua era liderada por Thomas Edison, que havia registrado várias patentes, tinha ganhado muita notoriedade, certo? Todavia, Nikola Tesla e George Westinghouse ajudaram a estabelecer a corrente alternada como o principal modo para a transmissão e distribuição de eletricidade, que continua até hoje, certo? Então, nas nossas tomadas a gente tem corrente alternada. Como corrente alternada é mais eficiente e econômica para a transmissão por longas distâncias, até que se prove o contrário, certo? Então, os sistemas de corrente alternada acabaram vencendo essa batalha. A gente pode citar algumas vantagens da corrente alternada em relação à corrente contínua, principalmente quanto à sua transmissão, certo? Sua transmissão da energia elétrica. A gente tem que a elevação
e o abaixamento de tensão são mais simples utilizando corrente alternada. Os alternadores, geradores de corrente alternada, são mais simples e têm melhor rendimento que os dínamos, os geradores de corrente contínua. Os motores de corrente alternada, particularmente os motores de indução, são mais simples e têm melhor rendimento que os motores de corrente contínua. A corrente alternada pode transformar-se facilmente em corrente contínua por intermédio de sistemas retificadores, certo? Relembrando que as fontes de corrente contínua têm valores de tensão e corrente constantes que não variam com o tempo. Como, por exemplo, a gente pode citar uma fonte de tensão na qual a gente configure ela para ter um sinal de tensão fixo de 8 volts, certo? Então a gente pega um carregador de notebook e a gente verifica que na sua saída a gente tem um sinal de tensão fixo de 12 volts, certo? Então esses são exemplos de fontes CC. A análise de circuitos nos quais a fonte de tensão de corrente varia com o tempo, ela vai ser vista de forma concomitante com circuitos de corrente contínua, certo, pessoal? Essa análise é muito parecida desses circuitos que são alimentados ou por fonte de corrente alternada ou por fonte de corrente contínua. O passo a passo normalmente é o mesmo, todavia é importante que vocês entendam como funciona primeiro o sinal de corrente alternada e de forma mais genérica um sinal alternado. E é por isso que a gente vai ver esse conteúdo nessa aula, certo? Então, nós estaremos particularmente interessados em circuitos que sejam alimentados por fontes que tenham valores de tensão e corrente variando de forma senoidal com o tempo. Então, é importante que antes de vocês chegarem nos conteúdos que vão ser ministrados nas aulas posteriores, que vocês tenham dominado esse assunto. Antes de apresentar alguns conceitos mais específicos sobre sinal alternado, a gente pode relembrar alguns conceitos básicos de trigonometria, como, por exemplo, medidas de ângulo que podem ser realizadas em grau ou radianos, certo? E a gente pode converter de grau para radianos, certo? A gente tem que radianos sempre vai ser uma fração de π. Então, por exemplo, a gente tem que o ângulo de 90 graus pode ser escrito em π sobre 2, e a gente tem essas regrinhas aqui de conversão de grau para radiano e conversão de radiano para grau. Então, pessoal, a gente pode relembrar sobre o seno, que também é um conceito básico de trigonometria, certo? A gente tem aqui um triângulo e a gente tem que o ângulo, aliás, que o seno desse ângulo vai ser igual ao seu cateto oposto sobre a hipotenusa. No caso aqui, esse cateto oposto está representado aqui de forma paralela em cima do eixo da ordenada. Aqui a gente tem o eixo da abscissa. E observem que esse triângulo, né, e que esse ângulo estão dentro de um círculo trigonométrico, no qual a gente tem um raio 1, certo? Então a gente consegue observar que a depender desse ângulo, o nosso seno ele tem um módulo, de até 1. Ele vai variar de 0 até 1 ou 0 a menos 1, certo? Então, nessa simulação aqui, a gente observa que à medida que o ângulo vai variando, a gente tem o valor do seno sendo representado aqui no eixo da ordenada, e a gente observa que à medida que a gente vai plotando esse gráfico, a gente observa um sinal periódico, certo? Isto é, ele se repete com o tempo. Então, por último, a gente consegue ver aqui
vários, vários ângulos, né? De zero, por exemplo, 180 e os respectivos valores de seno. Então a gente tem aqui que no primeiro quadrante, para os ângulos de 0, 30 graus, 45 graus e 60 graus, a gente tem uma crescente, né? A gente observa que o valor do seno ele vai aumentando até um valor 1, ó. A gente tem que nesse caso aqui, eu vou esperar chegar e o ângulo vai aumentando de 0 até 1. Aqui a gente tem a função cosseno, certo? Na qual a explicação é bastante parecida. A gente tem que o cosseno desse ângulo θ vai ser o cateto adjacente sobre a nossa hipotenusa, certo? E aí observem que esse valor do cosseno ele também vai variar de 0 a 1 ou de 0 até -1. Ou seja, o seu módulo vai variar de 0 até 1. A gente tem que, à medida que o ângulo, né, vai variando, a gente tem a representação desse cosseno no eixo da abscissa, certo? Então, com o passar do tempo, à medida que ele vai variando, a gente vai plotando esse gráfico e a gente consegue perceber novamente que é um sinal periódico alternado, certo? Aqui a gente tem vários ângulos, novamente, com seu respectivo cosseno dessa vez. Então a gente consegue ver quando o ângulo varia de 0 a 90, a gente tem que o cosseno ele vai decrescendo até 0, né, de 1 até 0 e assim por diante. A gente tem aqui as representações, se é decrescente e crescente em relação aqui à variação e aumento do ângulo até 330. Então aqui nesse slide a gente tem o seno e o cosseno de alguns principais ângulos, 0, 30 graus, 45 graus, 60 e 90 graus, certo? E aqui a gente tem de forma resumida qual é o sinal do seno em referência, em relação aos ângulos do primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Para o seno aqui a gente vê que os ângulos do primeiro e segundo quadrante são positivos e do terceiro e quarto quadrante são negativos. Para o cosseno a gente tem que os ângulos do primeiro e quarto quadrante são positivos e do segundo e terceiro quadrantes são negativos. Então, pessoal, a gente pode dizer que uma função senoidal ela é basicamente um sinal, considerando o nosso objeto de estudo, certo? Tensão corrente, é um sinal de tensão corrente que possui a forma da função seno ou da função cosseno, certo? A gente também tem outros tipos de sinal que não de tensão corrente no nosso dia a dia, que segue essas funções seno e cosseno. A gente vai apresentá-las alguns exemplos mais à frente, certo? A gente diz que esse sinal é conhecido como sinal alternado. Novamente aqui em relação ao nosso objeto de estudo, normalmente é um sinal de tensão ou corrente. A gente consegue observar aqui que uma corrente alternada ela inverte-se em intervalos regulares, certo? A gente tem uma parte positiva, uma parte negativa. Então, por último, circuitos acionados por fontes de tensão e corrente são chamados de circuitos CA. Conforme a gente já tinha adiantado, as senoides, os sinais senoidais
não necessariamente de tensão e corrente, certo? Elas estão presentes no nosso dia a dia, em quase tudo. O nosso objeto de estudo vai ser os sinais senoidais de tensão e corrente que a gente denomina de AC. Mas a gente tem esse tipo de função presente, por exemplo, na variação senoidal no movimento de um pêndulo, ou na vibração de uma corda, ou ainda na vibração das ondas do oceano, na variação do campo magnético. Observe que esse exemplo é bastante interessante em relação ao nosso objeto de estudo. Na variação do campo magnético, ó, a gente vai ter uma variação senoidal do campo magnético de acordo com a variação também senoidal no nosso condutor. E de forma contrária, na geração de corrente senoidal AC, certo? Motivada pela variação do campo magnético, que é normalmente o princípio que a gente utiliza na produção de energia. Aqui a gente tem, pessoal, os nossos parâmetros do sinal alternado, certo? Como a gente pode representar um sinal de tensão ou corrente. Aqui eu estou trazendo um sinal de tensão senoidal, mas poderia ser de corrente, certo? Observem que basicamente é uma função seno, uma função em função do tempo, uma função seno em função do tempo, certo? No qual Vm é nossa amplitude da senoide. Lembrando que a função seno ela varia até 1. Então, aqui diz respeito, pessoal, à amplitude. Então, se a gente tem Vm igual a 10, significa que a nossa função seno agora vai ser multiplicada por até 10, certo? Esse ômega aqui diz respeito à nossa frequência angular, que se dá em radianos por segundo. E aqui a gente tem o ômega t, que é o nosso argumento da senoide. Continuando e falando mais sobre esses parâmetros do sinal alternado que a gente viu, certo? Basicamente a gente tem a amplitude da senoide e a frequência angular. A gente pode melhor especificar essa amplitude a depender de como a gente quer representá-la, certo? Então, um sinal CA de tensão ou corrente ele pode ser especificado em termos de amplitude de várias formas diferentes. A gente pode ter o valor médio da amplitude, ou valor RMS, certo? Ou ainda o valor de pico. Normalmente a gente ou representa por esse valor de pico aqui, ó, que é justamente o valor, um módulo aqui desse valor de pico. Quando eu falo em módulo é porque ele pode ter o sinal positivo ou negativo, certo? Então a gente traz o valor do módulo, essa distância aqui, mas a gente também pode ter a média desse sinal aqui alternado. Quando a gente fala do valor RMS, a gente está falando da média quadrática. Esse RMS vem do inglês root mean squared. A gente vai explicar isso mais à frente, certo? Existe uma relação desse sinal de tensão máxima com esse valor RMS por meio dessa relação aqui, pessoal. VRMS é igual ao valor máximo sobre raiz de 2 ou ainda 0,707 vezes o valor máximo. Então, pessoal, falando ainda sobre os parâmetros do sinal alternado, eu trouxe esse GIF da internet para vocês melhor entender esses parâmetros do sinal alternado, especificamente a amplitude da senoide, certo? Observem que a gente tem aqui a função senoidal em função do tempo. A gente tem a função seno aqui, sendo representada aqui em preto, certo? A gente observa que a função seno ela tem um módulo variando até 1, certo? E nesse caso aqui a gente está alterando o valor da amplitude da senoide e representando respectivamente aqui o seu gráfico em relação a esse argumento
da senoide, certo? Aqui nesse momento a gente tem a amplitude negativa, ó, nesse caso o módulo está diminuindo, agora o módulo vai aumentando, sendo positivo, né, essa amplitude, e a gente observa como se comporta essa função senoidal em relação ao tempo quando a gente modifica esse parâmetro aqui dessa função senoidal, que é a amplitude da senoide. A gente pode exemplificar esse mesmo GIF aqui por meio do simulador Scilab. Vocês já devem ter ouvido falar. E nele existem várias funções matemáticas pré-estabelecidas. Dá para fazer muita coisa. Aqui eu vou criar um vetor, certo? Com 360, com os 360 graus que a gente deseja para plotar a função seno. E aí eu vou utilizar esse plot x. A gente vai plotar o eixo x, né, que são os graus, e o nosso eixo y eu vou utilizar a função sin_d. Então, aqui a gente está plotando a nossa função seno, certo? Digamos que a gente quisesse aumentar essa amplitude. Então, vou até plotar em uma outra cor. Teria o seguinte, 10 vezes... Não, aqui continua x, certo? E aí a gente entra naquele formato, ó, aqui. Vm vezes a função seno. Então, nossa amplitude vai ser 10. 10 vezes seno. Vou botar na cor vermelha, certo? Então, vamos ver aqui. Pronto. Então, aqui tem a nossa função seno e a gente plotou a nossa função senoidal com amplitude 10. Então, nosso valor máximo aqui é 10. Vamos pegar um exemplo que a gente tem aqui no slide. Menos 0,25. Não, acho que vai ficar menor, não vai dar muito certo. Então vamos ver um outro exemplo aqui. Menos 2,75 ou menos 3. Vou botar aqui plot x menos 3 vezes... Vou colocar uma outra cor para que vocês melhor visualizem, certo? Então, é o que acontece com nossa função senoidal quando a gente multiplica por uma amplitude negativa de módulo 3. Certo, pessoal? A gente tem diversos simuladores. Aqui eu utilizei um simulador, utilizei um interpretador, né, que a gente utiliza mais para uma programação de alto nível, mas a gente tem diversas formas de representar aqui na maneira como a gente pode, né, nessa forma remota híbrida de dar aula, é um sinal sinoidal. Falando sobre a frequência angular, certo? Que é esse parâmetro aqui da nossa função senoidal, a gente tem que a nossa frequência angular ela é dada em radianos por segundo. A gente viu alguns GIFs em que existe uma variação de grau, certo? Em relação ao tempo. Então, se essa variação é maior, a gente tem uma maior frequência angular, certo? Se essa variação é menor, então a gente tem uma menor frequência angular. A gente viu que o ângulo, né, pode ser medido tanto em graus quanto em radiano, certo? A gente viu que normalmente em radiano é sempre uma fração de π, né, certo?
Então a gente pode até trazer aqui o que é um radiano, certo? Trazer esse conceito, relembrar vocês, a gente tem que o radiano é a unidade de medida de ângulo, que corresponde ao ângulo central, certo? Subentendido por um arco de circunferência cujo comprimento seja igual ao raio desta mesma circunferência, certo? Então a gente tem esse raio aqui a gente é, tem um comprimento, esse comprimento aqui, esse comprimento de arco aqui vai ter um ângulo para ele, certo? Lembrando que esse comprimento de arco aqui tem o mesmo comprimento do que o raio, então para ele a gente vai ter um ângulo de um valor de 1 radiano, certo? Lembrando o conceito de radiano. Falando ainda sobre os parâmetros do sinal alternado, a gente falou sobre a amplitude da senoide, sobre a frequência angular, que a gente tem ali em radianos por segundo, certo? E, portanto, por quanto a gente tem esse argumento da senoide em função da frequência angular e do tempo, certo? Como a gente consegue ver aqui no eixo da abscissa, com o passar do tempo a gente tem a variação do ângulo e do tempo, certo? A gente tem os dois representados aqui no eixo da abscissa, no qual a gente consegue plotar o nosso sinal sinoidal. Todavia, esse mesmo sinal a gente pode plotar apenas em função do tempo. E a gente vai ver que existe uma relação entre frequência angular e frequência cíclica. A gente vê esse valor T aqui, que diz respeito ao período da onda. A gente sabe que uma onda periódica, certo? Ela, ela leva um determinado tempo T, que a gente representa aqui por esse T maiúsculo, para começar a se repetir. Isso é o período da onda, certo? Então, observando esses dois gráficos, a gente vê que tem uma relação entre esse T e o ômega da frequência angular, que a gente traz por meio dessa fórmula. O período de uma onda é igual a 2π sobre a frequência angular, certo? E aí a gente sabe que a frequência cíclica é igual ao inverso do período. E logo a gente traz uma relação, por último, da frequência angular com a frequência cíclica. Então, o ômega é igual a 2πf, certo? Lembrando que f é a nossa frequência cíclica e é medida em hertz. Ainda falando sobre os parâmetros do sinal alternado, a gente pode calcular o valor instantâneo. O valor instantâneo é a amplitude do sinal em determinado instante TI. Então, para esse exemplo aqui, a gente tem o instante TI, certo? A gente substitui aqui nessa função matemática senoidal e a gente vai obter o valor respectivo à tensão nesse instante TI. É, então, pessoal, a gente tem um exercício aqui sobre os parâmetros do sinal alternado. A gente traz uma função senoidal representada aqui de forma gráfica, certo? E eu peço que vocês respondam essas questões aqui a partir da leitura que vocês têm aqui dessa representação gráfica. Só uma coisa importante de diferenciar, que a gente não tocou nesse assunto, é a tensão de pico em relação à tensão de pico a pico. A tensão de pico é a nossa tensão de amplitude máxima, certo? É a amplitude máxima que a gente tem na nossa função senoidal em relação ao tempo. É o nosso Vm aqui, certo? Não confundir com a tensão de pico a pico. Então, essa tensão de pico é essa amplitude aqui da senoide. A gente trouxe inicialmente a senoide, a função matemática do sinal senoidal, sem o deslocamento.
Nesse caso aqui, nesses dois casos, a gente traz a função matemática do sinal senoidal com o deslocamento. Nesse caso aqui, a gente tem um deslocamento positivo, certo? A gente diz que a senoide está adiantada, e nesse caso aqui, a gente tem um deslocamento negativo, a gente diz que a senoide está atrasada. Esse sigma aqui representa a nossa fase, que é justamente esse deslocamento que a gente está falando. Então, visualmente, explicando, né, a gente consegue entender melhor. Aqui nesse primeiro sinal, a gente tem que ele está adiantado. Observem que ele começa, o seno estaria nessa maneira. Então, ele começa antes, certo? E a gente tem uma fase positiva. Nesse caso aqui, ó, em relação ao tempo, a senoide começa depois. A gente tem um ângulo de fase negativo e a gente diz que o sinal está atrasado. Muitas vezes no circuito elétrico, a gente tem mais de um sinal senoidal, sendo necessário, por vezes, conhecer a diferença de fase entre eles. Então, a diferença de fase entre dois sinais de mesma frequência é denominada defasagem, sendo que essa defasagem é medida tomando-se um dos sinais como referência. Por exemplo, aqui a gente tem esse sinal em vermelho, que é o nosso sinal do tipo seno, é o seno, certo? Multiplicado por uma amplitude Vm. A gente tem esse sinal aqui. Então, esse sinal tracejado em vermelho, ele começa antes em relação ao tempo, percebam, e a gente diz que ele tem uma fase positiva. Então, a sua expressão matemática fica essa aqui, certo? Esse sinal, por sua vez, ele começa depois, ele está atrasado e a sua fase, ó, é negativa. A gente consegue observar também nesse GIF, no qual a gente tem três sinais senoidais. Observem que eles têm a mesma frequência angular. Observem que a velocidade com a qual os três estão mudando aqui o seu ângulo, né? Variando o seu ângulo em relação ao tempo, é igual, eles têm a mesma frequência angular. Todavia, o sinal verde ele está adiantado em 90 graus em relação ao vermelho. Por sua vez, o vermelho está adiantado em 90 graus em relação ao azul. Nesse caso aqui, a defasagem entre o vermelho e o verde, a defasagem entre o vermelho e o verde é de 90 graus, certo? A defasagem entre o vermelho e o azul, a gente consegue perceber que também é um ângulo de 90 graus. Já a defasagem entre o verde e o azul, a gente consegue perceber que é um ângulo de 180 graus, certo? Aqui também, nesse GIF, a gente vê que a amplitude do sinal senoidal verde é menor em relação ao vermelho, que por sua vez é menor em relação ao azul. Então, pessoal, como a gente falou, o sinal senoidal ele é uma função do tipo seno, do tipo cosseno. E a gente consegue fazer associações entre as funções seno e cosseno. Ou seja, se a gente tem uma função na forma de seno, a gente consegue representar na forma de cosseno e vice-versa, certo? E a gente pode fazer isso por meio das identidades trigonométricas que se seguem, certo? São essas aqui. Como, por exemplo, a gente tem de uma forma mais clara aqui, relações entre as formas seno e cosseno.
Aqui a gente diz que o seno de ômega t é igual ao cosseno de ômega t atrasado em π/2 ou em 90 graus. E a gente consegue ver isso de forma gráfica. Aqui a gente tem a função seno em azul e aqui em vermelho a gente tem a função cosseno, certo? Então, se a gente pega essa função cosseno e atrasa ela, então ela vai começar depois e vai coincidir com essa função azul. Se a gente atrasa ela em 90 graus aqui, ó, ela vai coincidir com essa função azul. Por outro lado, se a gente vê do ponto de vista do cosseno, no qual a gente diz que cosseno de ômega t é igual ao seno de ômega t adiantado em 90 graus, certo? Então, se a gente tem essa função seno aqui, e se ela é adiantada em 90 graus, ela começa antes, então ela vai coincidir com essa função senoidal cosseno que está em vermelho, certo? Então, seno de ômega t adiantado em 90 graus vai ser o cosseno, certo? E a gente pode comprovar isso também, vocês já comprovaram isso de forma visual, né? Mas vocês podem comprovar isso também por meio dessas identidades trigonométricas. É como, por exemplo, eu peço que seno de ômega t mais 90, eu peço que vocês substituam ômega t em A e substituam 90 graus aqui em B e utilizem essa identidade trigonométrica. E observem que o resultado vai ser igual ao cosseno de ômega t. E vocês também podem fazer isso aqui com cosseno de ômega t menos 90 graus, utilizando essa identidade trigonométrica. Então eu peço que o primeiro aluno abra um tópico em relação a esse assunto, certo? E que vocês calculem e discutam essas relações entre seno e cosseno, sendo calculado por meio das identidades trigonométricas, fazendo isso lá no nosso mural do Google Sala de Aula. A gente também consegue fazer essas associações entre as funções seno e cosseno por meio da representação gráfica. Como assim? A gente pode traçar esse eixo da abscissa apontando para a direita, na qual representa o nosso mais cosseno, e o eixo da ordenada apontando para baixo, certo? Representando o mais seno. Então, é isso mesmo. Aqui a gente tem o mais seno apontando para baixo. Lembrando que isso aqui é uma ferramenta para conversão entre as formas senoidais, certo? Por inferência, a gente consegue ver que desse lado aqui a gente tem o menos cosseno e aqui na parte de cima a gente tem o menos seno, certo? Então a gente relembra de novo o seno e o cosseno aqui representado de forma gráfica. A gente vê, né, que se a gente adianta essa função senoidal, a gente obtém o cosseno. Então, o seno é adiantado em 90 graus, é o cosseno. E a gente tem que, se a gente atrasa o cosseno em menos 90 graus, a gente obtém o seno. Se a gente atrasa o cosseno aqui em 90 graus, a gente obtém o seno. Lembrando que a gente conta o ângulo no sentido horário sempre de forma negativa e no sentido horário de forma positiva. Então aqui, pessoal, a gente tem que, se a gente adianta o mais seno em 180 graus, a gente obtém uma forma senoidal dessa maneira, que é o menos seno, certo? Outro exemplo, como a gente poderia transformar, qual relação a gente teria entre o menos cosseno, que está aqui, né,
E o menos seno, a gente poderia dizer o seguinte, que o menos cosseno atrasado, ó, em 90 graus, a gente vai ter a forma senoidal do menos seno, certo? Então, por último, a gente tem aqui a soma das funções seno e cosseno, certo? A gente vai ter que a soma dessas funções seno e cosseno vai ser igual a c cosseno de ômega t menos θ, tal que c é igual a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado e θ é igual a tangente inversa de b sobre a, certo? Então, por último, a gente traz aqui uma curiosidade, né, falando sobre de onde veio essa unidade de frequência denominada Hertz, certo? A gente vê que vem do físico alemão Heinrich Rudolf Hertz, certo? Ele demonstrou a existência da radiação eletromagnética, criando aparelhos emissores e detectores de ondas de rádio, que são muito importantes até hoje, né? A gente tem transmissão de internet por meio de rádio, tem transmissão de rádio, AM, FM, e por aí vai, certo? Então, Hertz pôs em evidência em 88 a existência das ondas eletromagnéticas imaginadas por James Maxwell em 73. Então, a gente fica por aqui, pessoal. Na próxima aula, a gente vai ver o conteúdo de resistores, capacitores e indutores, certo? Ela é uma aula que tem um objetivo mais geral, mas a gente vai fragmentar ela em cada um desses componentes, na qual a gente vai ter objetivos mais específicos para cada um deles, seguindo a nossa metodologia de ensino remoto barra híbrido, certo? Então, eu espero que vocês tenham tido um bom aproveitamento. Até a próxima.